Olá, turma, sejam bem-vindos à primeira aula do nosso curso técnico em secretaria escolar da disciplina informática. Meu nome é Vladimir Gomes e estarei com vocês nesse semestre, nesse primeiro módulo, para auxiliar vocês na questão da informática, ok? Mas antes de tudo, vamos primeiro conhecer, como foi essa evolução dos computadores para chegar aos dias atuais, como notebooks, como celulares, esses que vocês usam diariamente, como foi a transformação deles, desde a década de 45 do século passado, Bom, a princípio vamos conhecer aqui a evolução dos computadores, certo? O computador tal qual conhecemos hoje passou por diversas transformações e foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, acompanhando também o avanço das áreas, como vocês conhecem, de matemática, engenharia, eletrônica. E por isso não existe apenas o inventor, Muitas pessoas relacionam muito a questão da informática com Bill Gates, com Steve Jobs. Só que não existiram apenas esses inventores, certo? Existiram vários, até porque existem vários outros modelos de computador, certo? E de acordo com os sistemas e ferramentas utilizados, a história da computação está dividida em 4 períodos, certo? Que são esses aqui. Da primeira geração. A data aqui em questão, de 1951 a 59, certo? Mas não é bem em 51 que surge o primeiro computador, ok? Antes dele existiu o Colossus, certo? Que esse computador ele era parecido com esses aí que vocês veem na imagem, que ele era utilizado para decifrar as mensagens dos nazistas, as mensagens. Mas vamos acompanhar aí a leitura. Os computadores de primeira geração funcionavam por meio de circuitos e válvulas. Olha que interessante. Não eram apenas por redes, como a gente vê hoje, aqueles cabos de rede de internet. Eram por válvulas enormes que consumiam uma quantidade de energia muito grande, para que ele pudesse apenas decifrar um dos códigos que eram enviados, ok? O exemplo é o ENIAC, que é eletrônico numeral, integrador e computador. Ou seja, o ENIAC, a única função dele era apenas decifrar códigos e consumia cerca de 200 kW e possuía 19.000 válvulas. Mas a gente não vai se prender muito a detalhes aqui não, só para vocês entenderem como os computadores eram enormes, eram em salas gigantescas, consumiam muita energia, conseguiam se transformar hoje em um celular, ok? Da segunda geração, vocês veem que o modelo dele é bem menor, e a diferença da primeira geração para a segunda é que ao invés de usarem válvulas enormes, eles usavam transitores. Esses transitores eram cabos, não os cabos de hoje, mas eram cabos maiores e mais reforçados, que tinham uma função de deixar o computador mais rápido, Eles faziam a checagem de logaritmos mais rápidos e tinham uma precisão muito maior do que as válvulas tinham, E nesse período ele não era mais restrito apenas aos países, Outras pessoas usavam eles em comercial, em indústrias, etc. Já na terceira geração, de 75, os computadores eles começaram a funcionar por circuitos integrados entre si. Vocês percebam o tamanho dele. O tamanho é muito menor do que aqueles gigantescos da segunda e da primeira geração. E esses substituíram os transitores, certo? E já apresentavam uma dimensão menor e maior capacidade de processamento. É muito importante essa palavra, processamento, certo? Foi nesse período que os chips foram criados e a utilização de computadores pessoais começou. Ou seja, trocaram as válvulas da primeira geração por transitores, certo? Que eram os cabos. E após isso, em vez dos transitores ficarem, como vocês podem perceber nessa imagem, para o lado de fora, eles começaram a conectar esses transitores por dentro e criaram chips. Esses chips são
no caso os processadores dos computadores, certo? É eles que são o cérebro do computador. Agora a quarta geração, né, que vocês podem ver o modelo dele, que é o que a gente usa diariamente, né, que aumentou a velocidade de processamento, lógico, aumentou a questão das funções, né, não vai apenas ver logaritmos, fazer cálculos, decifrar códigos, mas sim para uso pessoal, né, você pode facilmente ter acesso à internet, né, foi integrado no computador a questão do mouse, do teclado, ok? A tela, vocês podem perceber nessa imagem aqui que a tela era integrada junto com um gabinete. Não sei se vocês conseguem diferenciar aqui o monitor e aqui o gabinete, certo? Aqui não, eles já separaram o monitor do gabinete. Entenda que isso aqui não é CPU, ok? Isso aqui se chama gabinete. CPU é o processador que existe dentro do gabinete, que é o cérebro do computador. Mas isso a gente vai ver um pouco mais na frente, certo? Aí vocês podem ter uma linha geral de evolução, né, de 1960 até 45, né, 1945 até 2015, né? Vocês percebam aí como os computadores foram evoluindo com o tempo, certo? Mas afinal de contas, né, eu acho que o foco principal dessa aula vai ser o que é um hardware e um software, né? Muitas pessoas ainda têm dificuldades de diferenciar esses dois, né? Principalmente pessoas que estão conhecendo agora a informática, né, e não sabe bem porque acabam se confundindo com as palavras. Hardware, eles são divididos em 4 elementos, ok? Mas, professor, o que é o hardware? O hardware é a parte física, a parte palpável do computador, ou seja, o monitor, o teclado, o mouse, os componentes internos do computador. Esses são os hardwares. Vocês podem ver aqui um exemplo, né, nessa imagem de hardware, que são monitor, caixas de som, teclado, leitor, disco rígido, placa de som, de vídeo, memória, ou seja, tudo que você pode tocar no computador, isso é o hardware, certo? Mas vejam as divisões desse hardware. Primeiro, dispositivos de entrada. O próprio nome já diz, é o que você vai conectar no seu computador. Um exemplo, teclado, mouse, caixas de som, fones de ouvido, certo? Tudo isso faz parte dos dispositivos de entrada do seu computador. Todos eles vocês vão conectar aqui ao gabinete, certo? Um monitor você conecta aqui, então ele é um dispositivo de entrada, ok? O teclado do mesmo jeito junto com o mouse. Agora, o que são dispositivos de saída? Não é que você vai conectar um teclado e vai sair um teclado pela sua tela. Não, não é isso. Os componentes de saída é uma linguagem do computador acessível para o usuário. Ou seja, se eu liguei lá minha caixinha de som com o monitor, aí eu coloco uma música para tocar, ou então acesso o YouTube, vejo algum vídeo, o som que vai sair pela caixinha de som, isso aí vai ser o dispositivo de saída, porque você está escutando um som. Da mesma forma, se eu ver um vídeo no monitor, o que está saindo ali do vídeo será meu dispositivo de entrada, de saída. Entenderam? Componentes internos. Esses componentes internos são as peças que você conecta dentro do gabinete. Fonte de energia, drive de DVD ou CD, placa-mãe, processadores. Isso aqui é o cérebro do seu computador, ok? A memória, a placa de vídeo, a placa de som, disco rígido, leitor interno, ou seja, todos esses componentes aqui, eles são partes dos componentes internos do computador, ok? Professor, o que são dispositivos de armazenamento? São os dispositivos como um HD, um disco rígido, que é praticamente a mesma coisa, que é onde você vai armazenar os seus arquivos. Ou seja, quando você baixa uma música, baixa um vídeo, baixa um documento em PDF,
tudo vai ficar armazenado no seu disco rígido, no seu HD. Então esses são dispositivos de armazenamento, ok? Então isso aí é o hardware. Hardware é o que você pode pegar, ok? Agora o software. O que é o software? É o cérebro do computador. Eles representam todas as instruções que o computador recebe pelo usuário para que uma determinada tarefa seja executada. Ou seja, software são os programas. É o que você não pode pegar com as mãos, mas você pode manusear, né, com o mouse, com o teclado. Okay? Existem dois tipos, né, que são softwares de sistema, que são Windows, o Linux, né, o Phoenix OS, que é um sistema de Android para computador. Né. Esses sistemas, esses programas principais ou primordiais, são os softwares de sistema. E existe também os softwares de aplicativos, que são os que vocês usam quando estão navegando na internet, quando você liga o seu computador e aparece o Word, Firefox, o Opera, o Google Chrome, entendeu? Todos esses são os programas de aplicativos, ok? Percebam aqui que existe uma gama de aplicativos, de programas, que aplicativos é no celular, uma gama de programas que podem existir aí no seu computador e você já saiba ou é familiarizado com eles, certo? Aqui em cima nós temos o navegador, que é o Mozilla Firefox, temos o Torrent, temos aqui um programa de placa de vídeo da AMD, temos outro navegador, temos o Java, que é uma linguagem de programação, temos aqui o MSN, que ninguém mais usa, né? Mas era muito usado na década de 2010, o Internet Explorer, o AVG, que é um antivírus, o Skype, outro antivírus, ou seja, são vários programas, né, que se denominam softwares, ok? E aqui eu fiz uma tabela para que vocês possam entender o que são, a função, né, a inicialização de cada um desses componentes, ok? O que são software, quer dizer, hardware? São elementos físicos que formam um equipamento, né, como a gente já viu aqui, que é um monitor, um teclado, um mouse, um gabinete, né, tudo isso é o hardware, ok? Qual é a função do hardware? Atuar como sistema de entrega do software, ou seja, uma coisa não funciona sem a outra. Se você tiver só o software, você não vai poder usar, porque você precisa do hardware. Como é que você vai instalar um programa se você não tem um HD? Né? Como é que você vai fazer aquele programa funcionar se você não tem um processador e nem a memória, se você não tem um processador e nem a memória para que esse programa possa ser executado? Certo? Qual o tempo de vida? O tempo de vida do hardware pode estragar com o tempo, certo? Principalmente quedas de energia, né? Se você desliga o computador puxando logo da tomada, se você não desliga o computador da maneira correta, segurando aquele botãozinho, isso pode estragar com o tempo o computador, ok? Desenvolvimento criado a partir de materiais eletrônicos, né? Isso aí todo mundo já sabe. Inicialização funciona quando o software é carregado, ou seja, se você tiver todos esses componentes e não tiver um Windows, um Linux instalado dentro do seu disco rígido, o computador ele não vai ligar, não vai funcionar. Só vai aparecer aquela tela preta e pronto, ele não passa dali, ok? Ele só funciona se tiver um software. E a manutenção, as peças podem ser substituídas por outras, ou seja, se deu problema na memória, troca a memória. Deu problema com o mouse, troca o mouse, o monitor não está prestando, troca o monitor, muito simples. Agora o que são os softwares? Aqui é só uma revisão básica da aula de hoje. São programas ou sistemas que fazem o equipamento funcionar, ok? A função executa uma tarefa específica, o qual fornece as instruções ao hardware, ok? Por exemplo, se eu quero aqui iniciar o Google Chrome, eu tenho que pegar o mouse, ok?
e clico lá 2 vezes. Ou seja, o mouse ele é o hardware. No primeiro clique, ele selecionou o aplicativo, o programa, e no segundo clique ele abriu. Para que o software faça isso, ele tem que passar primeiro pelo processador. O processador processa aquilo que o mouse fez, ok? Tudo isso internamente. Após isso, o programa é aberto, certo? Tempo de vida pode ficar desatualizado. Alguns programas, para que funcionem com mais eficácia, eles precisam de atualização. No caso aqui, placas de vídeo, antivírus, né? O próprio navegador precisam de atualizações, sejam elas semanalmente, mensalmente, aí vai de acordo com o que o programa pede. Desenvolvimento criado por meio de códigos e linguagem de programação, ok? Lembram que eu falei que esse ícone aqui do Java é um programa de código, uma linguagem de programação, ela que pode criar vários outros programas, certo? Inicialização, instalado no equipamento para que o mesmo funcione, ou seja, para que um programa funcione, ele deve ser instalado, né? E ele é instalado principalmente aqui no disco C, disco rígido, né, que é o HD. E a manutenção pode ser reinstalado ou atualizado. Ou seja, se um programa não estiver funcionando da maneira que é para funcionar, mesmo você tendo atualizado ele, você pode tentar reinstalar ele. Você desinstala e instala ele novamente. Ok? E é isso, pessoal. Agradeço a todos, né, por terem assistido essa aula. Lembrando que a atividade eu vou deixar e vocês têm um prazo de 2 dias para que essa atividade seja feita e entregue, ok? E lembrando que fiquem em casa, certo? Esperamos que esse momento de pandemia aí passe rápido, ok? Forte abraço e até mais.